Certa ocasião, um homem estava andando por algum local ali onde tinham muitos sítios. E esse homem, conhecido como alguém sábio, ele estava andando ali com seu discípulo, conversando com seu discípulo, fazendo alguns ensinamentos. Entre esses sítios, ele avistou um sítio bem diferente. Parecia um local bem pobre. Dificuldade financeira era muito notável por conta da estrutura desse sítio. As crianças estavam brincando do lado de fora, elas estavam com roupas bem rasgadas, a situação aparentemente bem ruim, inclusive as crianças eram bem magrinhas. E aí esse sábio chegou ali próximo da entrada do sítio e conversou então com o proprietário. Com o seu discípulo ao lado, o sábio começa a conversar então com o proprietário. E aí, por curiosidade, o sábio faz pergunta para ele, a seguinte pergunta: como que o senhor consegue manter a estrutura aqui? Como é que o senhor consegue sobreviver aqui? Por curiosidade, né, o sábio pergunta isso ao proprietário ali do sítio e o proprietário diz: não, a gente tem uma vaquinha. Essa vaquinha ela produz leite. A gente pega o leite, boa parte a gente faz coalhada, a gente usa também o leite para alimentar as crianças. Também a gente troca o leite na cidade por outras coisas para a nossa sobrevivência. Então, essa vaquinha nos ajuda muito com tudo que a gente tem como meio de sobrevivência aqui no sítio. E aí, o sábio olha assim para um lado, olha para o outro. Obrigado, viu, pela sua informação. E sai junto com seu discípulo e começa a caminhar pela estrada. Só que ao caminhar, no trajeto de volta, o sábio dá uma seguinte ordem para o discípulo: vá de maneira discreta, vá lá próximo a um barranco, onde vai estar a vaquinha, e empurra a vaquinha para baixo. O discípulo arregala os olhos e começa a não entender como assim o único meio de vida daquela família. Como assim, mestre? Mas o mestre não lhe responde nada. Simplesmente dá essa ordem e continua o seu trajeto. E o discípulo, então, obediente, volta e assim o faz. Empurra a vaquinha ribanceira abaixo. O discípulo fica perturbado, porque ele fez aquilo, a consciência dele fica pesada. Era o único meio de vida daquela família. E ele passa alguns anos depois com essa dor na consciência. Depois de alguns anos, com esse incômodo, o discípulo volta então para ver aquela família, para pedir perdão, para pedir desculpas, porque naquele momento ele acabou obedecendo aquela ordem, mas fez algo mal aos seus próprios olhos por estar tirando um único meio de vida daquela família. Quando ele está retornando ao sítio onde morava então a família pobre, quando ele está retornando, ele percebe que está tudo muito diferente. A estrutura do sítio está muito melhorada. Parece que há muito mais riqueza agora. Há muitos animais pastando. Existe inclusive um caseiro tomando conta dali. Crianças bem nutridas, saudáveis, bem vestidas, brincam no quintal. E ele fica curioso e começa a apressar o passo, pensando: puxa vida, aquela família vendeu o sítio para outra família, porque eu tirei o único meio de vida deles. E ele chega ali apressado e quando chega próximo ao portão, o porteiro, o caseiro, lhe atende sorridente, feliz, alegre, de maneira bem simpática. E ele pergunta, o discípulo então pergunta ao caseiro: o que aconteceu com a outra família que morava aqui, a família que era assim, desse jeito, daquele outro? E o caseiro responde: olha, é a mesma família, eles ainda moram aqui. Ele fica um pouco mais contente, então, o discípulo, mas fica sem entender. Como assim? Ainda moram aqui? A estrutura é totalmente diferente? E aí ele vai ficar um pouco mais calmo, mas vai para falar então, com o dono, proprietário do sítio. E aí ele faz a pergunta: como que o senhor conseguiu estar com essas condições bem melhoradas aqui? Aí o proprietário diz: sente-se, meu jovem. E começa a lhe explicar que ele tinha uma vaquinha. E essa vaquinha era um meio de vida único que ele tinha para a família e para ajudar a família. Só que certo dia, a vaquinha caiu ribanceira abaixo. Logo, ele perdeu o seu único meio de vida. Com esse ocorrido, ele, o proprietário do sítio, teve que se reinventar com sua família, teve que fazer novas coisas, teve que abrir novas frentes de comércio, de venda, de estrutura, de trabalho, diversas outras frentes. E aí a prosperidade veio. Eles ficaram muito mais felizes, muito mais saudáveis por conta de um evento ruim que aconteceu, que foi a perda de sua vaquinha. A lição que fica para a gente é:
A que nós estamos apegados? A que você, mentorado, talvez esteja apegado, a ponto de ter medo de perder essa coisa? Que, na verdade, se você perder ou conseguir abrir mão disso, poderá ser muito melhor para você. Poderá fazer com que você cresça ainda mais como pessoa. Existe uma máxima no desenvolvimento humano que é jogar o chapéu do outro lado do muro. Qual é a ideia? Quando a gente joga o chapéu do outro lado do muro, a gente não tem uma outra opção. A opção que nós temos para pegar o chapéu de volta é pular o muro. Será que você já jogou o seu chapéu do outro lado do muro? Não estou dizendo para você abrir mão do seu emprego, abrir mão das coisas que são de valores reais para você, talvez espirituais, ou valores que realmente são importantes. Não é abrir mão dessas coisas. Mas será que aqui que você está tão apegado que não consegue, por exemplo, se desvencilhar disso e ter mais leveza na vida? E consegue então ter mais qualidade de vida? E consegue então saber que não é ficar tão apegado a algo material que vai te trazer mais prosperidade, mais felicidade, mais saúde e etc. Talvez abrir mão da sua vaquinha vai te levar para o próximo nível. Entender isso pode mudar o jogo. Quando eu entendi isso, mudou o jogo da minha vida. Quando nós aqui entendemos isso como família, mudou o jogo da nossa vida. Então, nesse vídeo, como manutenção emocional, eu quero dizer para você pensar na possibilidade de abrir mão da sua vaquinha.